E aí, povo, tudo bem? Quando você vai ao cemitério e vê lápides, cruzes, flores, coroa de flores e velas, eu imagino que assim como eu, você não vai relacionar esse local ao início de um romance. Mas é exatamente o que ocorre no livro Água Fresca para as Flores, da francesa Valérie Perrin. Esse livro que foi sucesso de vendas principalmente na época da pandemia na Itália, e aqui no Brasil também vendeu bastante, eu fui conhecê-lo. Pois então, ele se passa no norte da França, num contexto contemporâneo, no início de 1997, e há uma protagonista principal, a Violet. A Violet ela tem a interessante função de ser zeladora de cemitério. E assim começa o livro. Meus vizinhos não tremem na base, eles não têm preocupações, não se apaixonam, não roem as unhas, não acreditam em coincidências, não fazem promessas nem barulho, não recebem pensão, não choram, não procuram a chave, os óculos, o controle da TV, os filhos, nem a felicidade. A única diferença entre eles é a madeira do caixão, carvalho, pinho ou mogno. E é dessa forma que começa a história. E não, ela não vai falar apenas e abordar transversalmente a finitude da vida, a morte. Ela também vai falar de encontros, de reencontros e de descobertas. A Valerie é uma senhora, uma mulher de quase 50 anos, que já trabalha no cemitério há quase 20. O marido dela a abandonou e ela está lá nesse cemitério. E é uma característica logo de cara que a gente percebe é que a narrativa não é linear, ou seja, ela vai e volta. A gente começa através da narradora personagem, da Valerie, nos contando o dia a dia dela, com as histórias que permeiam, né, o início principalmente do enredo, que é porque ela está no ambiente cemitério, ela está cuidando do cemitério, então ela vai vivenciar muitas situações naquele ambiente, muitas situações interessantes, bonitas, poéticas, tristes. Então, nesse primeiro momento, a Valerie nos conta a sua história. Então, oscila-se entre presente e passado. Ela está nos contando o cotidiano, logo ela volta para dizer como ela conheceu o Philip. O Philip é o marido dela, que a abandonou também há quase 20 anos, simplesmente sem dar explicação. E lá na frente a gente vai entender que há sim uma explicação. O Philip é um cara bonito, mas preguiçoso, um conquistador barato, filho de pais relativamente ricos, foi muito mimado. Ele se casou com a Valerie e teve uma filha com ela, a Leonie. Só que ele é um pai ausente, um marido ausente, que acaba ao final, inclusive, fugindo, né? Saindo sem dar maiores explicações. Ele é infiel com a Valerie e acaba que ela que faz boa parte do serviço. A gente descobre a partir dos flashbacks da Valerie que antes dela ser zeladora de cemitério, os dois eram funcionários das ferrovias. Eles tinham que baixar uma cancela. E desde essa época, desde a época que a Violet tinha seus 18 anos e o Philip já tinha seus 27, ele escorava nela, ele deixava tudo por conta dela, saía. Ela que trabalhava, ela que sustentava a casa, ela que cuidava de sua filha, da Leonie. Além disso, a vida da Violet vai mudar com a chegada de uma pessoa, do Julian. O Julian é um delegado que não mora naquela cidade, mas ele vai até o cemitério para investigar a respeito de Gabriel. Gabriel é alguém que já está enterrado naquele cemitério e é naquele local que a mãe do Gabriel, que também já faleceu, pediu para que fossem depositadas suas cinzas. Ele fica curioso porque Gabriel não era seu pai. O marido da mãe de Gabriel era outra pessoa, Paul. Só que ela não pediu para ser enterrada ao lado do Paul, mas sim ao lado do Gabriel. Então, antes de levar as cinzas da própria mãe para serem derramadas como era sua vontade no túmulo do Gabriel, o Julian vai investigar, né? E a partir daí que a gente também vai conhecer a história da Irene, que é a mãe do Julian que acabou de chegar lá e está lá com as cinzas dela para jogar no túmulo do Gabriel. A partir daí a gente vai ter acesso ao diário da Irene. Ela vai contar um pouco, revelar um pouco
desse caso extraconjugal, porque ela era amante do Gabriel e é com o amante que ela quer que fiquem as cinzas dela. O Julian descobre esse diário da mãe e vai investigar a história e vai procurar saber e descobre muito sobre a vida não oficial da mãe e percebe que, e a gente também percebe que a mãe dele também chegou a conhecer minimamente a Violet, porque ela ia até aquele mesmo cemitério e é aí que a gente percebe que as histórias do Julian e da Violet vão se cruzar através da sua mãe falecida e do amante da mãe também falecido. Paralelo a isso, há um incidente muito dramático, né? Que é impactante quando a gente lê aquela parte. E a partir dele, há uma conexão entre passado e presente. Muito a gente vai entender sobre a postura do Philip, que era o marido que abandonou a Violet. Isso vai impactar muito a vida da Violet. Ao conhecer um pouco mais o passado, ela acaba conseguindo superar algumas dores, pensando no futuro. Há um ponto que eu achei, não gostei muito, que são vários capítulos, né? São curtos capítulos e cada início de capítulo tem um fragmentozinho. Eu creio que seja para fazer referência aos dizeres da lápide, né? Ao epitáfio de Lápides, né? Essa parte eu achei um pouco chata, mas foi só, porque a história como um todo, ela tem os personagens principais, a gente vai conhecendo cada vez mais como que a Violet conheceu o Philip, como que eles tiveram a Leonie, como que o Julian, o delegado, chega no cemitério e vai investigar sobre sua vida, a Irene, e seu caso eterno com o Gabriel. Então, gradativamente a gente vai sabendo mais aspectos. Então, é muito bem amarrada. Há um plot twist ao final, também, não dá para revelar, que senão perde um pouco a graça, deixo para você que vai ler. Há uma reviravolta em torno de um incidente, então há dois momentos, para mim, pelo menos, foram marcantes, né? E isso tudo permeado de muita reflexão existencial, porque afinal de contas, a Violet mora e cuida de um cemitério, né? Por exemplo, logo no começo ela diz o seguinte: com exceção dessas lendas, nada é eterno, nem os jazigos perpétuos. Podemos comprar um jazigo por 15, 30 ou 50 anos ou por toda a eternidade. Mas temos que desconfiar da eternidade. Se depois de um período de 30 anos, um jazigo perpétuo deixa de ser cuidado e fica com um aspecto condenável e degradado, e nenhuma exumação é feita durante muito tempo, a cidade pode recuperá-lo. Os restos então são levados para um ossário nos fundos do cemitério. É sempre assim com a morte. Quanto mais antiga ela é, menos poder tem sobre os vivos. O tempo aniquila a vida, o tempo aniquila a morte. Então, há isso também, né? Há essas reflexões aí sobre a finitude, sobre o tempo, né? E além disso, tem toda uma trama e uma subtrama, porque a gente vai entender como que a Violet foi parar naquele cemitério, como que ela se tornou zeladora. Ela conhece um personagem aqui muito importante, o Sasha, um personagem secundário, mas muito bonito, as reflexões dele. Ele era um antigo zelador, ela vai contar como que conheceu ele, como que ela foi parar naquele cemitério. E a gente vai entender também, pelo menos para mim ficou muito claro, a complexidade da condição humana. Porque aqui, a princípio, a gente vê, por exemplo, quanto ao Philip, só um lado, e nada justifica, né, o que ele faz, mas há um porquê por trás daquele seu comportamento, né? E há também a questão das dores, de como lida com as dores, como que a Violet vai lidar com suas dores, como que ela é auxiliada pelo Sasha, que é esse amigo dela, que era o antigo zelador do cemitério. Então, é um livro grandinho, mas muito bom, recomendo demais para quem gosta aí de um romance romântico improvável, acho que eu grosso modo definiria assim. Então fica aí a sugestão de leitura para Água Fresca para as Flores, da francesa Valérie Perrin.